Você estava falando que a Autodesk aconselha todo ano a gente refazer do zero o template. Isso, é. Para garantir que os novos recursos do Revit funcionem de acordo, tá? Principalmente as ferramentas de análise, essas coisas. Eu nunca tive problema até hoje, tá? Mas é uma recomendação, tá? Não precisa fazer todo ano, a gente faz normalmente a cada 2 anos e tem nos atendido, tá? Só que dá trabalho, né? Mas só que dá para usar essa ferramenta de Transfer Standards, né? Então você pode transferir, por exemplo, fator de carga. Você traz algumas coisas aqui, aí você não tem que configurar tudo de novo, tá? Isso aí tem funcionado bem, ok? Tinha um pedido também no 21, né? O que tem de diferente? Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Tem algumas coisas interessantes aqui no 21. Fábio, Oi. Fábio, Luiz, eu tenho outra pergunta. Eu Ah, vejo às vezes um pessoal criando um plugin, digamos assim, para taguear os eletrodutos automático com o circuito. uhum. Qual mais ou Sim, menos sim. a lógica disso? É família? Não, não. Aí ele tem que fazer toda uma análise da rede, né, para pegar, pôr a informação dos circuitos que estão passando dentro dos eletrodutos, tá? E aí depois tagueia automático via programação, né? Mas é uma programação meio pesadinha. Mas, A princípio, eventualmente é possível até fazer o dimensionamento aí do se o eletroduto aguenta todos aqueles circuitos que estão passando lá dentro, né? mas quando a gente lança, por exemplo, a gente cria os circuitos, a gente lança os eletrodutos, o Revit, ele faz esse caminho? Não, não, ele não calcula. Por exemplo, um caminho Ele. automático? Não, lembra que eu mostrei aquele circuito lá que ele faz, aquele cálculo daquele circuito? Né? Deixa eu mostrar Sim. aqui de novo. Né? Então, quando ele faz esse cálculo aqui, ele dá uma medida razoável, tá? O que a gente aprendeu lá na Filipon? Que esse número aqui, para a forma que é calculado, se eu pegar esse número, ó, eu selecionei ele tem 9 metros com 13 centímetros, né? Se eu pegar esse número e multiplicar por 1,2 e pelo número de pernas, então, por exemplo, aqui são fase, não tem neutro e terra, né? Então eu multiplico por 3. Então vamos dizer que fosse 10, aqui vai dar 30 metros, entendeu? Vai dar 11, né, com 20%, vai dar 33 metros de fio aqui. É razoável, entendeu? Eu vou ter um erro aí, talvez de 5%, 10%, mas é aceitável, tá? Então, não é muito problema. Agora, quando você vai para bitolas maiores, tá? Aí vale a pena ou você pegar esse circuito e fazer ele acompanhar direitinho o caminho, é uma opção, tá? Por quê? Porque aí o custo do erro começa a ficar significativo, tá? Mas essa parte de taguear eletroduto, por exemplo, lá na Filipon a gente faz manualmente. Isso aí a gente costuma assim ser o tentar fazer no último segundo da prorrogação do projeto, entendeu? É lógico que a gente não consegue. Por quê? Porque toma bastante tempo, tá? Então essas automações funcionam, mas às vezes quando você tem um projeto grande demais, pode ser que ele pese bastante no projeto também. Difícil avaliar, tá? Então, e como a gente tem esse processo de fracionar o modelo, então às vezes eu consigo, e a gente sempre trabalha com os arquivos compartilhados, então às vezes eu consigo otimizar isso aí, né? Otimizar no sentido de ter mais gente mexendo ao mesmo tempo, tá? Então, tem essa vantagem. Vamos só olhar aqui. Aqui Sobre tem um negócio. só, Oi. só uma pergunta sobre essa edição de Hum. circuito. Eu Hum. estava uma vez testando fazer isso, só Uhum. que quando tinha um circuito que tinha vários luminares, por exemplo, eu não Hum. conseguia separar
Por exemplo, tentava ligar todas as luminárias, mesmo que elas, fazendo o desenho dos eletrodutos, elas não estavam Não, ligadas. você não vai conseguir. Você vai ter que. Normalmente, quando a gente começou a mexer com isso, uma grande dúvida assim, tá? E como que era feito no AutoCAD, né? Porque do jeito que é feito no AutoCAD, o pessoal aceita. Então, se o pessoal aceita no AutoCAD, como é que eu faço para ter o mesmo resultado do AutoCAD? Então a gente descobriu que o Revit ele calcula a distância do ponto mais longe do circuito, né? E depois ele aplica um fator e tal. Como é que o cara fazia no AutoCAD, né? Deixa eu mostrar aqui no projeto. Então vamos supor que eu tenho aqui, vamos supor, 5 tomadas aqui nesse quarto aqui. Como é que o cara fazia? Ele pegava de cima do painel com uma escala, vinha até mais ou menos o centro do quarto, calculava aqui, calculava quanto seria o deslocamento vertical, então eu calculava esse comprimento reto mais o deslocamento vertical, por exemplo, a tomada está a 30 centímetros, a distribuição é feita a 2,60, então é mais 2,30, e aqui para o painel que está, sei lá, 1,50, então eu tenho mais 1,10 m, 1,20 m, somava esse valor e multiplicava por 1,50. E ele falou, e esse é o meu valor. Eu ficava assim, não, para conseguir essa informação eu já tenho, sem fazer nada, né? E aí a nossa preocupação foi, tá, mas qual é o fator que funciona no Revit? Então a gente teve um projeto que a gente pegou uma menina lá do escritório e falou assim, agora você vai medir circuito por circuito, fio por fio, para ver que valor que dá, né? Ela fez, era um projeto, sei lá, muito parecido com isso aqui. Então a gente fez o lançamento de eletroduto, ela calculou, mediu. Deu assim, acho que deu um fator de 1,15 ou 1. Ficou por aí, 1,15, 1,11, 1,12, né? A mais do que o Revit entregava pra gente. A gente viu esse número assim, a gente, então vamos largar 1,20 e deu. Porque, pra você ter uma ideia, pra ela fazer esse cálculo na unha na época, tá? Ela levou uma semana. Né? Uma semana contra alguns segundos, não tem nem o que pensar, né? Entendeu? Entendi. Aí outra coisa, a questão do desenho automático dos circuitos. Para o nosso caso, tem como utilizar isso a favor? Porque como assim desenho automático? Ele não desenha um circuito automático no Revit? A anotação do circuito, você diz? Não entendi. Sim. Não, ele não coloca. Ah, sim. É porque é aquela questão, ele, por exemplo, tem esse quarto aí em cima, banheiro, quarto banheiro, né? Se tudo estiver no mesmo circuito, ele vai ligar quarto até o banheiro, quarto banheiro, assim, vai ligar tudo. Sim, só que aí isso ele faz. Eu vi que parece... Eu não entendi para que existe essa ferramenta do circuito automático se a gente não consegue editar ela 100%. Tá, você deve estar falando... Quer ver? O caminho dos circuitos. Da fiação, né? Que ele está falando. Isso. Da fiação. Wire. É que isso aqui é uma forma que eles usam lá fora que a gente não usa aqui. Então é só para indicar o que está interligado, tá? Porque só para vocês entenderem um pouco o contexto, tá? Um cara nos Estados Unidos, para ser eletricista, ele tem que fazer um curso que dura, acho que 3 ou 4 anos. Tem que ter esse certificado. Sem esse certificado, ele não entra no canteiro. Entendeu? Então, vamos dizer que o eletricista, ele seria mais que mais que um mestre aqui, às vezes. Entendeu? Porque o cara tem que ter esse curso. Se ele não fizer o curso, ele não entra no canteiro, não pode. Isso para instalar tomada. Ele tem que fazer um curso de 5 anos. Então, é uma diferença. Tá? Nesse sentido. Então, o cara, quando ele vai pro canteiro, ele olha aquilo lá, ele sabe o que tem que fazer. Porque
Na verdade, existe um conceito que aqui a gente, no Brasil é um pouquinho diferente, porque lá eles têm o projeto conceitual, que não existe aqui, tá? E tem o executivo. Normalmente, quem faz o projeto executivo é quem executa, é o empreiteiro. Entendeu? E o projetista, assim, um projetista, sei lá, que nem a Filipon, iria fazer só o conceitual. Então, o que eu vou dizer? Ah, essa tomada tem que estar ligada nessa porque está no mesmo circuito. Por onde vai passar, não interessa para quem faz o projeto conceitual. Entendeu? Bom, pessoal, deixa eu só mostrar um negócio aqui do 21, que isso aqui é muito legal, que aqui, ó, opção de criar uma nomenclatura customizada de circuito. Então, quando eu clico aqui, ó, eu vou criar um nome de circuito chamado teste, eu quero que vá, sei lá, primeiro a tensão, depois eu quero que vá o disjuntor, depois eu quero que vá o painel, vai ser e o nome da carga, sei lá. Não vou nem pôr o número do circuito. Então, criei aqui. Então eu tenho aqui os nomes dos circuitos, eu vou selecionar o painel aqui. E aí aqui embaixo, cadê? Circuito numbering, né? Opa, não. Não é aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Circuit naming, eu vou escolher o meu teste. Olha lá como ficou o nome do circuito. Ficou uma porcaria, né? Mas enfim, tá? Vamos chamar esse painel de geral aqui só para melhorar um pouco. Então agora você consegue criar diversos tipos de uma nomenclatura mais customizada. Isso aqui é bem legal, tá? Bem legal mesmo. Deixa eu ver uma coisa. Isso aqui é uma coisa que eu achei que bem interessante do 21, porque isso aqui foi feito para atender a ISO, tá? Que a ISO tem algumas coisas. E eu posso carregar parâmetros, tá vendo? Então, por exemplo, se eu criar um parâmetro compartilhado, lembra aquele negócio que todo mundo quer? Ah, eu quero, em vez de aparecer 1, 2, 3, eu quero que apareça 1, né? Quero um número só por circuito. Aqui no 21, com isso aqui a gente consegue, porque eu crio um parâmetro compartilhado que vai ser o número do circuito, vamos dizer, tagueável ali, né? E aí eu vou numerar ele a partir dessa forma. Ok?